Olá, eu sou o André, o da Closer nos Seekers, e hoje vou dar-te algumas dicas para te preparares e arrasares nas entrevistas de emprego. Para mim, recrutamentos são sinónimos de uma coisa: preparação. Bem, preparação e experiência, mas a experiência vai-se ganhando, a preparação temos mesmo que a ter. E esta pode ser dividida em 3 fases distintas: análise externa, análise interna e prever questões. Vamos então passar à primeira, análise externa. E aqui a ideia passa por fazer toda a pesquisa sobre a empresa e a oportunidade a que nos estamos a candidatar. Por isso, relativamente à empresa, devemos procurar informações no seu website, nas suas redes sociais e até nas notícias do Google. Sim, ouviste bem, notícias do Google. Mas porquê? Nunca se sabe se existe um novo projeto, uma nova área de negócio ou alguma novidade que nos possa passar despercebida. E isto pode ser muito importante na fase de prever questões. Ainda sobre as empresas e para além dos tópicos que já mencionei, deves tentar saber quais são os principais concorrentes do mercado, os principais valores da organização e os programas ou oportunidades que existem dentro da empresa. Em particular, aquela que te estás a candidatar, convém não esquecer essa, né? Por fim, nunca te esqueças também de tentar perceber quem são os entrevistadores. Para saberes quem são, podes pesquisar no LinkedIn as pessoas de recursos humanos da empresa ou pesquisar pelos nomes das pessoas que te enviam mail ou te ligam para marcar as entrevistas. Isto é muito importante, pois talvez tenhas pontos em comum com essas pessoas. Podem ter estudado na mesma faculdade ou ter feito parte de um projeto em comum, por exemplo. Estes pormenores aproximam-te dos recrutadores e criam empatia, algo que é fundamental, pois os recrutamentos não são uma ciência exata, mas sim um processo de pessoas com pessoas. Lembra-te sempre disto. Vamos agora passar ao segundo tópico, análise interna. Aqui a pesquisa é feita sobre as informações que tu enviaste à empresa e, normalmente, fizeste-o através de 2 formas possíveis: através do teu CV ou através de um form de candidatura online. Por isso, revê bem as informações que tens no teu CV ou as respostas que deste a esse form antes de uma nova fase de recrutamento, pois os entrevistadores vão certamente perguntar-te coisas sobre isso. De qualquer forma, a grande dica aqui é guardar as respostas do form de candidatura, porque vão ajudar-te imenso a ganhar experiência, a saberes com o que contar em próximos recrutamentos e, acima de tudo, a não te contradizeres quando estiveres a fazer a entrevista. Muitas vezes os recrutadores fazem a mesma pergunta de um form de candidatura numa entrevista presencial. Isto só para perceber se tu respondes de maneira diferente. Se o fizeres, pode ser indicador que não és consistente ou coerente na informação que apresentas. E isto pode prejudicar-te imenso no momento da avaliação. Por isso deves ter muito cuidado com isto. E agora, prever questões. E aqui surge o exercício de tentar perceber que tipo de perguntas vais encontrar nas entrevistas. Vou dar aqui alguns exemplos para poderes tirar ideias e praticares. Uma das perguntas que pode sair é: quais são os teus pontos fortes e pontos fracos? E aqui deves responder sempre: pontos fracos primeiro e pontos fortes depois. É uma tática de persuasão acabar numa nota positiva. Para além disso, quando falas dos teus pontos fracos, tenta mostrar que és consciente deles e que estás a fazer algo para os melhorar. Sempre. Exemplo: um dos meus pontos fracos é o public speaking, mas neste momento estou a tirar uma formação sobre falar em público e estou a fazer mais apresentações na faculdade para melhorar esta vertente. Outras perguntas que podem sair são: por que te candidataste? Fala-me um pouco sobre ti e sobre o teu background. O que sabes sobre a nossa empresa? Por que te devemos escolher a ti? Por que é que escolheste o teu curso? Que pontos de melhoria vês na nossa empresa? O que te distingue dos outros candidatos? Para além destas perguntas de praxe, podem também existir perguntas mais direcionadas se estás a candidatar-te a um cargo ou departamento específico. Se for vendas, podem pedir-te para venderes um produto da empresa. Se for recursos humanos, podem fazer-te perguntas comportamentais. Se for contabilidade, podem fazer-te perguntas sobre balanços ou demonstrações de resultados aliadas a Excel, por exemplo. Por fim, temos as perguntas mais divertidas, as perguntas fora da caixa. Estas não têm uma resposta certa e apenas servem para perceber como reages sob pressão e como organizas o teu raciocínio. Respira fundo e tenta responder a estas. Quantas bolas cabem num smart? Quantas telhas existem em Portugal? Como explicas o Facebook a uma pessoa de 100 anos? Fala-me do vermelho. Aproveita e deixa nos comentários as tuas respostas. Queremos ver essa criatividade a fluir. Let the games begin! E para finalizar o vídeo, 2 dicas extra para te destacares ainda mais da concorrência. Primeiro, mais do que prever questões,
traz as tuas próprias questões. Podes perguntar sobre o funcionamento da empresa, fazer perguntas sobre a cultura, sobre o cargo, sobre o seu dia-a-dia, as suas condições, etc. Se tiveres dúvidas, aproveita agora para esclareceres tudo, e o facto de estares a questionar o entrevistador sobre isto mostra que és interessado e fazem-te ganhar mais uns pontos. Segundo, faz follow-up. Mal chegues a casa depois da entrevista ou no dia a seguir a esse, envia um mail ou mensagem a agradecer a forma com que te receberam e a oportunidade que te deram. Infelizmente, raras são as pessoas que o fazem, e às vezes as coisas mais simples são as mais impactantes. Por isso, não te esqueças, recrutamentos e entrevistas são sempre um processo de pessoas com pessoas. Sempre. E é isso, já sabes, se queres mais dicas ou uma ajuda maior em todos os assuntos relacionados com a tua carreira, visita o perfil dos Seekers no Instagram e no LinkedIn. Somos @JustSeekers em todo lado. E se achaste o conteúdo interessante, dá like e subscreve o canal para mais cursos incríveis da Help to Learn. Até à próxima!